A ex-sogra do meu namorado está interessada nele ou eu estou ficando paranoica? Olha, eu imagino que eu possa deixar alguém com raiva e com vontade de me xingar de maluca, mas eu queria muito pedir sinceramente ajuda para entender isso. Eu já me sinto maluca, não consigo entender o que está acontecendo, principalmente porque meu namorado não acredita em mim e acha que eu vejo coisa onde não tem. E pode ser que eu realmente esteja vendo algo que não existe. Eu quero entender, caso eu esteja equivocada, por favor, traga seus pontos. Eu não quero estar certa, só quero saber a verdade do que está acontecendo. Meu namorado e eu voltamos recentemente. Nós terminamos algumas vezes, pois vivíamos em pé de guerra e, apesar de nos amarmos, estávamos machucando muito um ao outro. Entre idas e voltas, aprendemos muito, buscamos evoluir e mudar muitos comportamentos enraizados a fim de sermos melhores como seres humanos. Nenhum de nós pensava em voltar de novo. Calhou que nos reaproximamos e decidimos tentar novamente, agora com a cabeça mais no lugar. Tem sido muito bom. Percebo que ele mudou mesmo em muitos aspectos, e ele sente o mesmo sobre mim. Mas tem uma coisa que me deixa muito irada sobre o nosso passado que está sempre presente, a ex-sogra dele. Meu namorado não teve uma família muito saudável. A mãe dele é narcisista e, ao se separar do pai por conta de inúmeros vacilos, abandonou os dois e sumiu, reaparecendo muito tempo depois, e claramente para tirar proveito, como ela ainda tira do pai dele, pedindo dinheiro e o ameaçando caso ele não dê. Enfim, ela tinha todos os traços de uma mãe narcisista. Meu namorado vê, acredito eu, essa ex-sogra como uma figura materna que ele não teve, segundo ele, porque os dois viveram momentos muito difíceis juntos na época em que ele namorava a filha dela. Resumidamente, a garota é borderline, tentou se desviver dentro do apartamento dele, raspou a própria cabeça em um surto, etc. Bom, realmente foi uma situação muito difícil. Imagino que, se foi difícil para ele, para a mãe dela deve ter sido mega traumático, né? Bom, tá aí. Ela faz piada com o transtorno da filha, chegando a falar para o meu namorado sempre conferir a caixinha de remédios das pretendentes dele, em tom de piada. No dia da tentativa de desvivimento da filha, mandou o pai levar a menina ao médico e ficou cuidando do meu namorado, o que eu já acho uma atitude bem estranha para uma mãe. Normalmente, a mãe, principalmente em uma situação como essa, não iria abandonar nunca sua filha. Bom, no primeiro dia em que a gente se conheceu, eu me lembro dela me olhar de fora para dentro do carro com uma cara de bunda das maiores que eu já vi e nem me cumprimentar. Da segunda vez que nos vimos, eu fiz um jantar para ela. Eu não sabia que ela era ex-sogra dele, eles mentiram para mim e disseram que ela era madrinha. Eu descobri sozinha porque comecei a estranhar a situação e meu tico e meu teco começaram a funcionar. Enfim, nessa segunda vez, percebi ela tentando marcar território, típico de quem está inseguro e incomodado. Éramos nós três, ela estava me conhecendo, mas tentava fechar o assunto e citar histórias entre os dois, sem nem me incluir. Tipo, nossa, lembra daquele dia que a gente fez sei lá o que e foi sei lá onde? Da terceira vez, decidi ir ao parque e fazer um piquenique com ela. Até aí, eu ainda não sabia que ela era ex-sogra dele. Bom, ele fez alguma brincadeira comigo, e eu brinquei de volta, falando que era para ele ir tomar banho e passar um desodorante. Ele me chamava de grilo e ficava zoando que era eu quem não tomava banho. Então, ele virou para ela e perguntou se ele fedia, e ela respondeu que não, que ele tinha um cheiro natural muito bom, que ele nunca fedia. Depois, do nada, começou a falar novamente de alguma história entre os dois e foi pegar o celular para mostrar uma foto desse dia, porque, segundo ela, ele estava muito lindo. Então, ela abre um álbum de fotos dele. Eles viajam sozinhos para a casa de praia dela, ela manda foto na praia de biquíni para ele. Sei lá, muito estranho para uma amizade entre homem e mulher comprometidos, ela é casada e, aparentemente, não muito feliz com o marido. Quando eu descobri que ela era ex-sogra dele e já tinha rolado todo esse fuzuê de coisas estranhas, pedi para ele maneirar na proximidade porque isso me deixava insegura. Até então, eu pensava que ela queria juntar ele e a filha dela, até porque aconteceu de ela ir pedir para ele voltar a falar com a filha dela. Bom, nesse afastamento, ela ficou doida. Começou a cobrar a atenção dele, mesmo sabendo os motivos e que eu estava insegura, principalmente porque eles haviam mentido para mim sobre ela. Ela trabalhava em uma escola técnica e faculdade, e meu namorado é DJ. Ia ter um evento nesse lugar, e ela arrumou um trampo para ele tocar nesse evento. Fomos ao evento, e já tinha rolado de eu descobrir quem era ela. Foi bem nessa época em que ela estava cobrando muito a atenção dele. Ela marcava território nele de forma muito mais explícita, não tinha como não perceber. Mesmo sabendo como eu estava me sentindo, ela ia lá e abraçava ele, olhava para onde eu estava, ficava tirando fotos e filmando ele. E, claro, para ele, ela ia e oferecia algo para eu beber, fingia preocupação. Mas comigo? Ela não parava para conversar ou ter empatia, nem pelo menos dava uma pausa nas mijadas de cachorro que ela dava quando estávamos juntos. Bom, em uma das nossas voltas, eu decidi deixar isso pra lá e tentar fazer amizade com ela. Passei o ano novo com ela, mesmo me incomodando muito, porque no Natal, antes da gente voltar, meu namorado havia passado com ela, o filho dela, o marido e a ex dele, filha dela. Meu namorado e a ex dormiram no mesmo quarto, segundo ele, não rolou nada e foi em camas separadas.
No ano novo, a filha dela não estava lá. Era somente a ex-sogra, meu namorado e eu. A ex-sogra falava situações que ela sabia que causariam um caos entre mim e meu namorado. Por exemplo, contar que ele estava bêbado e descontrolado no Natal, sempre naquele tom de voz de quem fala por inocência, sabe? O que, obviamente, me daria a entender que meu namorado poderia, sim, ter tido algo com a filha dela. Uma hora, quando ele se afastou para atender uma chamada da minha mãe, ela veio puxar assunto, perguntando sobre mim e ele, como estava nossa relação e tal. Bom, eu fui idiota e me abri. Falei, inclusive, que eu estava insegura por ele ter dormido junto com a filha dela no mesmo quarto e tal. Ela começou a falar que ele era um narcisista, que não é fácil lidar com ele e que, se me faz mal psicologicamente, eu deveria me afastar. Tudo isso bem baixinho e em questão de minutos. Ele não acredita em mim quando conto pra ele que isso aconteceu. Assim como tudo, ele acha que é coisa da minha cabeça, e eu, sinceramente, não sei. Me sinto maluca, não consigo entender se estou vendo coisas ou se realmente tem algo acontecendo e ele não enxerga. Ah! Enquanto a gente estava a caminho da casa de praia dela no ano novo, a filha dela ligou para ele, e ele não atendeu. Eu questionei, e ele justificou, falando que ela é muito imprevisível, que ele não tinha feito nada, mas que não sabia o que ela ia falar. Disse que estava com medo de brigar com ele por causa de alguma merda que ela poderia fazer. Pedi, então, para ver as mensagens, e ele também não deixou. Eu chorava igual uma FDP, sentindo que algo estava acontecendo. Ele bravo comigo e frio, eu me sentindo uma doida, mas, ao mesmo tempo, também sentindo que tinha algo de errado em tudo isso. Por sorte, ela não estava lá no ano novo. Nessa vez que terminamos, ele dormiu com outra mina. Eu me senti muito mal, porque eu não havia ficado com ninguém e achava que o nosso término serviria para ele refletir e para mim refletir sobre nossos atos. Como eu descobri? Eu peguei um pacote de camisinha no carro. Primeiro, ele tentou meter o louco, depois assumiu. Depois, para usar isso contra mim, ele disse que não havia feito aquilo e me fez pagar de doida, dizendo que só falou que tinha comido a mina porque, se falasse que não, eu não iria acreditar. Mas adivinhem quem veio me falar que ele tinha feito isso? E não só isso, mas veio me contar sobre as características da menina? Sim, a ex-sogra dele. Quando tudo isso aí rolou, eu fiquei muito mal. Foi depois do ano novo, eu estava tentando manter uma amizade com ela e passando por cima de tudo que eu sentia de ruim vindo dela, de possíveis sinais que eu percebia e que me faziam mal. Ela me consolava e aconselhava, mas de forma diferente de como ela fazia com ele. Com ele, ela falava sobre eu ser forte, especial, sobre a gente ter sido feitos um para o outro. Para mim, ela falava o total oposto, sobre como ele era difícil de lidar, sobre ele ser pegador, sobre encontrar calcinhas na casa dele. Me contou sobre a cor do cabelo dessa mina aí que ele havia comido e negado. Ao mesmo tempo que dizia que ele era pegador e falava das calcinhas na casa dele, também dizia que ele sempre entrava em relacionamentos intensos depois de um mês sozinho, que ele estava sempre namorando. Me invalidando, sabe? Como se eu fosse só mais uma. Mas ela é muito boa com o jogo de palavras, na forma de se comunicar. Então, era sempre algo jogado ao vento, mas que eu sinto que ela sabia que causaria efeito. Bom, acredito que eu tenha citado todos os pontos. Levando tudo isso em consideração, vocês têm também algum palpite de como eu posso novamente levar esse assunto para o meu namorado na tentativa de ele se afastar um pouco dessa moça? Que ele não me ache chata, pedante, tipo nossa, de novo falando disso. Devo considerar um término ou é exagero? Ajuda, tô muito confusa. Segundo relato. Ofereci um emprego ao meu amigo desempregado, mas ele recusou, dizendo que meu trabalho é humilhante. Isso aconteceu recentemente. Meu amigo, de 33 anos, está sem dinheiro, não trabalha há mais de um ano, está ficando sem economias e até teve que pedir apoio financeiro para os pais. Eu perguntei várias vezes por que ele não tenta conseguir um emprego fora da área dele. Ele tem um diploma de ciência da computação, mas nunca trabalhou na área desde que se formou. Ele recusou vários empregos por vários motivos. Eles não pagam o suficiente, não lhe oferecem uma posição mais alta logo de cara, etc. Eu sei que ele está iludido nesse sentido, mas ele tem muitas outras qualidades boas e é por isso que gosto dele. Então, desde que se formou, o único trabalho que ele fez foi marketing de ações, algo como investimento online. Ele disse que ganhava cerca de $20 por dia e que isso era suficiente para ele. Ele é solteiro, mora em uma casa compartilhada e não gasta muito. O que quer que o faça feliz, certo? A questão é que ele está completamente sem dinheiro. Eu não acho que ele esteja ganhando $20 por dia com as ações porque ele ficou sem dinheiro. Ele está estressado e não para de reclamar sobre problemas financeiros. Isso é bem confuso para mim e eu acho que isso se resume ao orgulho dele, que não permite que ele pegue um trabalho que não seja digno para o ego dele. Eu trabalho como garçom em um restaurante muito bom e ofereci um emprego para ele várias vezes. Tenho um ótimo relacionamento com meu chefe. Depois de contar a situação do meu amigo, ele não hesitou em dizer que queria ajudar e gostaria de oferecer um emprego em tempo integral para ele.
Meu amigo tem recusado a oferta há meses sem realmente dar uma explicação muito boa. Hoje ele me ligou dizendo que os pais dele cortaram a ajuda e me pediu dinheiro emprestado. Eu disse que, como regra pessoal, não empresto dinheiro para ninguém, mas que ele poderia começar a trabalhar comigo amanhã. Ele novamente recusou a oferta e eu fiquei um pouco frustrado, porque estou oferecendo uma solução para o problema dele, mas ele não aceita. Então, começamos a discutir um pouco e ele finalmente confessou que acha que ser garçom é um trabalho humilhante e que isso não faz com que as pessoas o respeitem. Eu disse a ele que respeito se conquista trabalhando duro e fazendo o necessário para garantir o sustento. Eu perguntei a ele se ele acha que eu não mereço respeito e ele recuou, dizendo que não queria dizer que o problema era eu, mas sim o trabalho em si. Ele então disse diretamente que ninguém pode me respeitar trabalhando como garçom aos 30 anos. Uau! Para ser honesto, estou bem chateado. Ele acha que estou me humilhando por trabalhar como garçom? Eu também tenho um diploma, mas não consegui um trabalho na minha área, então tive que pegar o primeiro trabalho que apareceu. Não sou um babaca que acha que sou bom demais para servir os outros. Eu tenho orgulho do meu trabalho e de fazer um bom serviço. Estou muito ofendido com os comentários dele. Por que ele é meu amigo se ele acha que sou indigno de respeito? Eu não queria dizer nada grosseiro ou entrar em uma briga com ele, então só disse que ele foi muito rude e que eu achava que ele precisava de tempo para pensar sobre o que disse. Ele respondeu dizendo que não havia nada a pensar, então me deu uma lista de trabalhos humilhantes, como varredor de rua, faxineiro, etc., e disse que é um fato que esses são empregos não respeitados. Eu pedi que ele se desculpasse antes que isso virasse uma briga de verdade e ele disse que mantinha o que disse. Eu não quero exagerar, mas não sei se podemos continuar sendo amigos depois disso. Eu realmente não sei o que fazer. Eu não quero falar mal dele, mas ele deveria examinar sua vida e aprender empatia. Eu sou uma pessoa muito tranquila e perdoadora, mas o que ele disse me machucou e foi extremamente babaca. O homem que se recusa a trabalhar falando mal do meu emprego. Não sei o que fazer. Atualização, um dia depois. Em uma reviravolta, ele me ligou hoje e disse que pensou melhor e decidiu que está disposto a aceitar o trabalho, mas com uma condição, como se ele estivesse me fazendo um favor, que ele seja nomeado gerente logo de cara e que ele deva se mudar para minha casa para que eu o leve para o trabalho, porque o ônibus de casa dele até meu local de trabalho leva 35 minutos e isso é mais de 1 hora de deslocamento por dia. Ele então sugeriu que eu mudasse minha filha mais nova para o quarto da filha mais velha para que ele tenha um quarto vazio na minha casa. Então ele obviamente pensou nisso com mais calma. Eu fiquei sem palavras. A audácia que ele tem para fazer essas exigências é impressionante. Eu sei que ele nunca teve um trabalho formal, mas ele não é burro, tem que saber que não se pode ser gerente sem nem saber o nome dos pratos ou como servir um café. Tudo isso é sobre o orgulho dele. Ele tem um ego maior do que eu imaginava. Ele não consegue ser humilde o suficiente para aceitar o trabalho de garçom e começar de baixo, ele precisa ser gerente para que seu orgulho não fique tão ferido. Para ser honesto, eu fiquei tão sem reação que disse que não queria mais falar e desliguei o telefone. Não consigo explicar como essa conversa foi repulsiva, me sinto enojado, como se algo tivesse mudado dentro de mim. Não posso ter uma pessoa como ele na minha vida. O que faz uma pessoa recusar toda ajuda apenas por puro orgulho? Minha esposa diz que fui paciente e gentil o suficiente com ele ao longo dos anos e que eu deveria deixá-lo resolver as coisas por conta própria. Ele realmente está quebrado. Antes de seus pais cortarem o apoio financeiro, eles estavam cobrindo o aluguel e as contas dele, e ele se sustentava com os $20 por dia que dizia ganhar investindo em Forex. Eu sei que ele mal come e não consegue nem comprar um par de sapatos novos, entre outras coisas. Sei que ele não tem dinheiro, mas então, por que ele não aceita o trabalho? Ele não é tímido, não tem problemas de saúde mental, não tem dificuldades em lidar com as pessoas. Ele recusou muitos outros empregos no passado. Até empregos relacionados ao seu curso. Ele tem a ideia errada de que deve ser promovido imediatamente para cargos altos, simplesmente porque é ele, e é o que ele merece. Essa é a razão pela qual ele não trabalhou nem um único dia desde que se formou, há mais de 10 anos. Enfim, eu preciso refletir profundamente e reavaliar essa amizade porque não gosto da pessoa que ele está se tornando. O pai dele é motorista de ônibus e a mãe é professora aposentada, eles são pessoas humildes e adoráveis, e acho que fizeram a coisa certa ao cortá-lo. Sei que ambos estão passando por dificuldades financeiras, então não é justo que o filho deles continue se aproveitando deles. A mãe dele até teve que voltar a trabalhar, dando aulas particulares, para conseguir um dinheiro extra e poder sustentar meu amigo. Eu ficaria envergonhado se fizesse minha mãe, que tem 70 anos, voltar a trabalhar só para que eu pudesse ficar em casa sonhando em conseguir o emprego perfeito, enquanto ativamente não faço nada para consegui-lo. Enfim, estou divagando. Desculpe, estou bravo. Minha esposa diz que está na hora de cortar o cordão umbilical e nos afastarmos dele. Acho que ela pode estar certa. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir,
comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos. Terceiro relato. Tem uma senhora na academia com o dobro da minha idade dando em cima de mim. Pessoal, recentemente comecei a ir à academia e, durante o aquecimento, ficava em um canto da sala. Sempre havia uma moça, que é bem bonita e meio ratona de academia. Eu estava fazendo flexões, e ela ficava me olhando, até que, em determinado momento, veio pedir meu número. Recusei, pensando que fosse algum tipo de promoção de produto ou algo assim. Não estava com maldade, porque, geralmente, achava que as mulheres só pediam um número em festas. Continuei realizando meus treinos, e às vezes, ficava naquele mesmo canto. Eu e ela conversávamos sobre várias coisas, e eu comentava sobre algumas receitas que estava testando em casa para fazer comida para o meu avô e meu irmão. Hoje, ela me pediu meu número novamente, mas, dessa vez, disse que tinha interesse em ficar comigo. Só que eu não sou uma pessoa que curte esse tipo de coisa casual e não sei o que ela viu em mim. Sou careca e, sinceramente, não sou o tipo de cara que as mulheres ficam babando em cima. Acabei recusando e expliquei que não sou o tipo de pessoa que faz coisas casualmente. Ela pareceu meio triste. O que vocês acham? Atualização, 2 dias depois. Galera, tinha muitos comentários no post falando para eu dar uma chance e tudo mais. Então, no dia seguinte, fui conversar com ela. Ela estava lá, no mesmo canto de sempre. Fui até ela para falar sobre tudo. Ela me disse que ficou bem sem graça e tal. Eu falei sobre aquele negócio de ficar casualmente, que não é minha praia. E, por incrível que pareça, ela ficou bem alegre com isso, porque eu queria vê-la de uma forma mais romântica. A gente se resolveu, e, dessa vez, eu pedi o número dela. Ela ficou brincando, dizendo que não ia dar porque queria ser difícil, que nem eu haha. Acabou que ficamos horas conversando e combinamos de ir a um restaurante mineiro muito bom que tem aqui por perto. Eu já fui muitas vezes nele, PQP, a comida é maravilhosa. Então a gente foi ao restaurante e, meu Deus, foi a coisa mais maneira que já fiz. Levei um buquezinho de flores que comprei no mercado. Fui buscá-la de carro, e lá estava ela, linda pra caramba, com um presente para mim. Literalmente, a mina me deu um saco de 1 quilo de creatina. Na hora, fiquei todo bobo, e ela, toda feliz, parecia uma criança com um buquê de flores. A gente foi ao restaurante, e o papo foi muito bom. Rimos muito, falando sobre a vida. No final de tudo, quando fui deixá-la em casa, dei um selinho nela. Foi instintivo, nem sei porquê, mas ela ficou toda alegre. Acho que foi uma das melhores coisas que já me aconteceram na vida. Agora, a gente tá combinando de ir a um sítio com piscinas e tudo mais. O bom é que é open bar, então vamos beber umas e conversar. Deixe sua opinião nos comentários.